Sabe quando você vê que é diferente? Que eles eram crianças diferentes? E aí, com 1 ano, a gente decidiu levar eles na neurologista. O pai deles falava comigo: Fernanda, a gente chama esses meninos, esse menino não responde, parece que não escuta. Eu via que eles eram bebês agitados, sabe? Eles ficavam sem dormir muito, eles tinham muita dificuldade ali para pegar no peito. Eu lembro do meu filho, por exemplo, mais velho, ele adorava, o peito aconchegava ele. Eu sentia que na hora que eu aconchegava os meninos no peito, eles se agitavam. A primeira coisa que a gente tem que fazer, viu algo de diferente? Aceite. Porque quando você fala, não, ou quando alguém fala, nossa, mas é normal fazer isso? Você, não, é normal, você tem que aceitar. O diagnóstico precoce ele foi positivo nesse Não, ele é aspecto. fundamental, né? Ele é fundamental. Um diagnóstico bem feito, que eu tenho certeza que no caso dos meus filhos foi bem feito. O autismo não é moda, o autismo sempre teve aí. Eu vejo que quando eu era pequena, eu vi alguns casos de alguns coleguinhas, de alguns parentes, assim, que davam umas crises, que tinham alguns comportamentos. Ah, vamos levar na igreja, vamos levar para benzer. O autista hoje está sendo muito discriminado por conta desse comportamento adequado. Um trabalho de verdade junto da população e por ela. Isso que nós temos realizado por toda a nossa população da cidade de Contagem e até outras cidades aos arredores. A confiança da população tem resultado em diversos resultados positivos e nós estamos aí sempre trabalhando em prol da nossa população. Se você tem alguma demanda, que tem tido dificuldade de ter acesso ao poder público e quer nos repassar, nos chame nas nossas redes sociais, no nosso direct. Nós estamos à disposição para lutar sempre pela nossa população. Contem sempre conosco. E acompanhem todo o nosso canal, o podcast, porque tem muita coisa boa que nós estamos preparando para todos vocês. Pessoal, nosso podcast Tropical Mil Grau. Essa semana nós estaremos trazendo uma realidade um pouco diferente, aproveitando o mês das mães, o Dia das Mães que está aí, que nós estamos vivenciando agora, e nós estaremos trabalhando aqui, falando, conversando com uma mãe que enfrenta uma rotina um pouco diferente, que é a mãe atípica. Estaremos aqui com a Fernanda, que é a nossa convidada do podcast, que vai estar falando conosco aqui, trazendo um pouco da sua realidade, da sua vivência, daquilo que ela tem vivenciado e presenciado em relação à maternidade atípica, que por muitos ainda é incompreendida. Então, nós estamos aqui com a Fernanda nessa noite para tratar sobre a maternidade atípica e ela contar para nós um pouco daquilo que ela vivencia no seu dia a dia. Fernanda, muitíssimo obrigado, viu, por Obrigada a aceitar o você, nosso convite, Marcos. estar aqui conosco. E nós vamos, agora fazer esse bate-papo aqui para que todo mundo conheça um pouco mais desse mês das mães sobre a maternidade atípica. E para a gente iniciar, Fernanda, eu gostaria, que você estivesse contando para nós é, sobre a sua experiência. Você é mãe de quantos filhos? Como que funciona a sua família? Como que é a questão dos seus filhos no trato do dia a dia? Quantos anos que eles têm? Apresente eles para nós, por gentileza. O Marcos, eu sou mãe de 4, né? Eu tenho um já com 23 anos, né? Que já tem a vidinha dele para lá. E quem mora comigo, né? É o meu marido, minha filha de 15 anos e os gêmeos Caio e Bernard, né? Que hoje tem 6 anos. Eles são autistas, nível 3 de suporte não verbal, né? O Caio e o Bernard são todos os meus filhos, né? São o amor da minha vida. O Caio e o Bernard veio numa gravidez não planejada. Eu já tinha 40 anos quando eu engravidei do Caio e Bernard. Foi uma gravidez de alto risco, mas que graças a Deus correu tudo bem, né? Fui muito bem acompanhada, a gente fez todas as orientações do médico direitinho. Foi um parto muito tranquilo e o Caio e o Bernard nasceram super bem. Mas, sabe quando você é bebê? Eu já tinha outros 2 filhos, eu participei da criação das minhas sobrinhas, eu já tinha trabalhado de babá. Sabe quando você vê que é diferente? Que eles eram crianças diferentes? Eu via.
eu via que eles não dormiam. Eles não dormiam de dia, eles não dormiam de noite. Eles tiveram muita dificuldade para pegar no peito, para pegar a mamadeira. Então eu via, né? O tempo foi passando, eu via que eles eram um pouquinho diferente ali, aquele olhar de mãe mesmo, aquele sentimento, eu acho, de mãe, e também da experiência que eu já tinha. E aí, com 1 ano, a gente decidiu levar eles na neurologista, né? O pai deles falava comigo, Fernanda, a gente chama esses meninos não respondem, parece que não escuta, falava assim. Eu falava, quando eles fizerem 1 ano, a gente marca neurologista, porque eu tinha isso na minha mente, quando eles fizessem 1 ano. Com 1 ano e 1 mês, a gente levou, né? Uma médica excelente, maravilhosa, chamada doutora Raquel Machado, foi muito atenciosa. Já percebeu alguma coisa logo de cara, já me chamou a atenção para alguns atrasos que eu não percebia, alguns retrocessos que eu não percebia, e nos encaminhou para a terapia multidisciplinar. A gente fez, né? E aí eu já vou começar a contar um pouquinho da luta, né? Que a mãe atípica tem que ter. A gente não tinha dinheiro para fazer aquelas primeiras terapias ali para fechar o diagnóstico. Aí fui para o posto de saúde, o posto de saúde falou, demora, nós vamos te encaminhar para o CAIS, mas demora a sair. E a gente tinha pressa, né? Naquilo ali a gente tinha muita pressa. O que eu fui fazer? Eu fui vender marmita. Eu trabalhava em restaurante, mexia com cozinha. Eu fui fazer tropeiro, feijoada para vender. Eu fazia marmita nos sábados para vender, para a gente arrecadar o dinheiro para pagar as primeiras terapias. Então, a gente conseguiu, pagamos as primeiras terapias, fizemos 4 meses de terapias pagas com as marmitas e levei. Aí a médica pediu os primeiros exames, o Bera, né? E tudo, ressonância. E com 1 ano e 7 meses ela fechou, baseado no Denver, né? No estudo de Denver. Ela me explicou tudo direitinho. Com 1 ano e 7 meses ela fechou o diagnóstico de autismo dos meninos. Entendi. Seria importante você explicar para a gente, porque eu tenho certeza que às vezes muitas pessoas não têm essa mesma percepção que você e seu marido tiveram, né? Que levou vocês a procurarem um médico de forma precoce e que isso com certeza ajudou no desenrolar na vida deles, né? Cita para nós aí qual foram, assim, né, as questões que te levantaram, que te chamaram a atenção, tanto sua quanto seu esposo, para que vocês encaminhassem, né, para procurar um neurologista, para procurar haver um diagnóstico. Qual foi as circunstâncias que levaram vocês a isso? Ô Marcos, isso aí é uma questão mais pessoal, porque vai ser um pouquinho complicado as pessoas entenderem. O que acontece? A gente foi comprar um carrinho de bebê. Vou começar assim. A família do meu marido, ele tem alguns casos psicológicos, né? E eu sempre me preocupei com a falta de atenção com esses casos psicológicos que tinha lá dentro da família e que eles não importavam. E eu sempre falei, quando eu engravidei, eu falei, eu vou levar os meninos, porque a família dele tem. Então, eu sempre quis levar, já era dentro de mim, mesmo eu grávida, eu já queria levar, Sim. né? E eu fiquei atenta, porque a gente foi comprar um carrinho de bebê, de gêmeos. Falei, eu vou comprar um usado. E fui na casa de uma conhecida, e ela falou comigo, Fernanda, fica atenta nos detalhes. Meu filho é autista. E aí ela foi me falando um pouquinho de autismo e aquilo foi tocando no meu coração. E aí já tinha questão familiar. Ela falou aquilo, sabe quando aquilo entra no seu coração e você acende uma luzinha? Acendeu. E aí o que eu comecei a ver? O Caio, ele ficava deitadinho, batendo as perninhas e os pezinhos. Ele ficava o tempo inteiro batendo as perninhas e os pezinhos. Aí uma pessoa foi visitar ele, um rapaz, e falou assim: engraçado, ele parece que vai pegar voo batendo as perninhas e os bracinhos. Eu via que eles não dormiam. Eu via que eles eram bebês agitados,
sabe? Eles ficavam sem dormir muito, eles tinham muita dificuldade ali para pegar no peito. Eu lembro do meu filho, por exemplo, mais velho, ele adorava, o peito aconchegava ele. Eu sentia que na hora que eu aconchegava os meninos no peito, eles se agitavam. E eu falava isso com o pediatra. Eu falava: olha, eles são agitados, eles não dormem. Aí ele falava: ah, é o pico do desenvolvimento, ah, não sei o quê. Quando eles começaram a comer, eu falava assim: eles não aceitam, parece que eles não gostam das coisas que a gente dá, né? E a criança, bebezinha, ela não tem paladar. Mas você sabe cozinhar? Sua comida é boa? Ele falava assim comigo. E a minha comida era boa, tanto que eu vendia marmita, né? E aí a gente começou, aquilo, tudo eu já olhava de longe. E aí o pai deles falava: Fernando, olha pra você ver, Caio, Caio. E o Caio lá brincando, estava brincando, ficava. Então a gente foi juntando. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade em todos os sentidos. E até de aceitar que não é normal. Porque não adianta eu ver algo que eu estou vendo que é estranho e falar: não, é normal, depois passa. Não, cada criança tem seu tempo. Tudo bem, cada criança tem seu tempo, mas a gente tem um marco de desenvolvimento que tem que ser respeitado, né? Então tudo isso tem que a gente tem a primeira coisa que a gente tem que fazer, viu algo de diferente? Aceite. Porque quando você fala não, 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 ou quando alguém fala: "Nossa, mas é normal fazer isso?" Você: "Não, é normal". Você tem que aceitar. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você observar algo que você acha estranho, anote e aceite dentro de você. Porque tem pais que o autismo está gritando ali e não aceita, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você aceitar. Você vê algo de mínimo que seja, que talvez nem o pediatra vê, e você aceitar e esperar o momento certo para buscar ajuda, sem esperar muito, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. É até isso que eu ia perguntar, né? Se na sua experiência você acha que o diagnóstico precoce auxiliou, né, a continuar no desenvolvimento da criança, a trazer para ela mais conforto, até mesmo para os pais também, né, entenderem melhor a situação. Então, na sua opinião, o diagnóstico precoce ele foi positivo nesse Não, ele é aspecto. fundamental, né? Ele é fundamental. Um diagnóstico bem feito, que eu tenho certeza que, no caso dos meus filhos, foi bem feito. Primeiro, ela observou, a gente ia na neurologista todos os meses. Ela não fechou o diagnóstico na primeira consulta. Ela observou, ela mandou para as terapeutas, ela pegou relatórios das terapeutas, ela viu as informações que a terapeutas trouxe, as dificuldades que as terapeutas observou, entendeu? E isso fez toda a diferença, porque aí eu já vi eles com outros olhos. É aquela parte da aceitação, você aceitar e já ver com outros olhos e já começar a trabalhar. Eu, até então, eu comprava brinquedos, né? Daí por diante, eu comecei a comprar só brinquedo pedagógico e comecei a trabalhar com eles bem ali no pedagógico, no sensorial, né? Tanto que quando a terapeuta falou assim: Fernanda, agora a gente vai passar para uma fase de brincar com eles com macarrão, com texturas, com feijão. Ah, não, eu já brinco. Você entendeu? Então você tem que, né? Você tem que ter esse olhar e aceitar o seu filho do jeito que ele é. Ele é autista, o autismo não tem cura, né? A gente não trata autismo, a gente trata as comorbidades que o autismo traz, né? São as dificuldades, né? O remédio não é para autismo, para curar autismo, é para diminuir os transtornos que as comorbidades dentro do autismo traz. O Que é remédio ele não trata a causa, né? São os os efeitos. efeitos, exatamente isso. São os efeitos. E mais uma pergunta, né, que eu tenho certeza assim que
paira na mente de todo mundo. Você falou sobre seus filhos que são autistas nível 3 não verbal. Você sabe explicar para nós essas etapas, autista nível 1, autista nível 2, o nível 3? Porque eu sei que tem muitos pais aí que às vezes recebem até mesmo um diagnóstico, mas ficam ali sem saber o que, que de fato significa isso. Não só os pais que têm filhos autistas, mas também demais pessoas da sociedade, né? Então, eu vejo que isso ainda é uma interrogação que fica na cabeça das pessoas. Você sabe falar sobre isso para nós? Antigamente, não era autismo nível 1, 2 e 3. Era leve, e moderado. Aí ficou esse leve, as pessoas achando, ele é autista leve, então ele não traz muitos Precisa problemas. de dar muita atenção. Não, ele é autista leve. Não, mas é só leve, então você não tem tanto trabalho. Eu que tenho 2, tenho mais trabalho. Não, não é isso. O autista, igual, por exemplo, são percas, né? A neurologista, ela avalia esse grau 1, 2 ou 3 por perdas, né? Por dificuldades que eles têm. Não só da fala, do atraso de fala, como também como um atraso intelectual, com essas comorbidades que vêm junto também, prejudica e fazem com que o nível fique um nível mais avançado, né? Então, não é só o atraso na fala, mas geralmente o autista nível 1, ele é verbal, né? O nível 3 dificilmente é verbal. As questões cognitivas do nível 1 costumam ser mais leves do que o nível 2, ter mais aceitação a questões de alimentos. Então, são dificuldades que o nível 1 tem um pouco menos do que o nível 3 ou o nível 2. Mas cada autista tem um jeito de ser. É a sua particularidade. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, tem autista nível 1 que ele se comunica muito bem, mas tem outros que não. Então, esse fechamento de diagnóstico com níveis 1, 2 e 3 vai muito da avaliação pessoal que o neurologista faz de cada indivíduo, de cada criança, né, de cada pessoa. Então não tem uma receita de bolo, isso Não, é não individualizado. tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Isso é importante, porque às vezes a pessoa não tem nem o mínimo de noção acerca disso, né? E aí as próprias pessoas já começam a intitular, colocar o rótulo, né? Ah, não, isso aqui é sem um diagnóstico, sem a presença de um profissional, então essa Por informação é exemplo, importante. o Marcos, o Caio e o Bernal, o diagnóstico deles, o primeiro laudo deles, veio como autismo infantil, porque era muito novo, então era autismo infantil. Depois ela colocou já no segundo relatório, grau 2. Eles desenvolveram muitas coisas, mas eles têm uma perda intelectual muito grande. E a fala não desenvolveu. Hoje eles têm 6 anos e o Caio, por exemplo, não fala nada. O Bernardo ainda fala um oi do jeito dele, com muito ali, um joia, né? Mas o Caio, por exemplo, não fala nada. Então, isso foi fazendo com que o grau aumentasse. Por mais que a gente conseguiu desenvolver uma brincadeira funcional, né? Por mais que naquela época eles ainda não tinham comportamento agressivo, mas a fala que não ia para frente, aquela ali que a fala que não desenvolvia, fez com que eles chegassem ao grau 3. Entendeu? Então, uma criança grau 1, ela pode sim evoluir para o grau 3, né? Infelizmente pode. Mas assim também como uma criança de grau 3 pode evoluir para o 2, entendeu? Já ouvi dizer que teve criança que saiu do 3 e foi para o 1. Não conheço. Do 3 para o 2 eu conheço. Mas já ouvi dizer que tem alguns casos, sim, que sai do 3 e vai para o 1. Mas ainda não é uma experiência que eu tive de conhecer, não. Entendi. Você estava relatando para a gente aqui, né, também sobre desafios, né, que a maternidade atípica ela apresenta, porque é tudo diferente, né? A criança ela se comporta de maneira diferente, muitas das vezes é incompreendida nos ambientes que ela está presente.
Eu queria que você falasse para nós um pouco disso também, como que é a rotina deles em casa, na escola, pós-escola, se quando eles começaram a frequentar o ambiente escolar, como que foi, se eles aceitaram bem, ou se teve dificuldade de aceitação. Queria que você compartilhasse conosco. Ô Marcos, a escola para mim hoje é um dos temas mais desafiador, né. A gente é muito triste eu falar, mas eu tenho que assumir uma coisa erradíssima que eu fiz. Eu julguei uma mãe, lá da clínica que a gente fazia terapia, ela simplesmente tirou o menino da escola e falou assim: "Ah, o conselho tutelar bate lá em casa, eu escondo". Eu falava: "Meu Deus, a escola é vida, a escola é tudo de bom para todo mundo", né. Eu pensava assim: "A escola o que a escola oferece, a gente como mãe, a gente não consegue oferecer", eu pensava assim, né. Falava: "Como que ela pode tirar o filho dela da escola?". Hoje, se eu pudesse, eu tiraria meus filhos da escola, eu não mandaria. Vocês me desculpam se eu me emocionar, mas é porque falar de escola ultimamente tem me entristecido muito, porque é uma coisa, tudo é desafiador. É desafiador para mim, acredito que é desafiador para a escola, mas a gente tem que pensar que a gente está lidando com crianças e com seres humanos, né? Eu fico muito triste em ver nas redes sociais professores falando de crianças autistas como se eles fossem uns demônios, vamos falar assim. Porque, vou te falar com você, tem gente que parece que ama mais o cachorro do que uma criança autista. Ou qualquer outra coisa. Eles comparam o autismo, aquilo é doído. Eu vi um professor falando em eutanásia para criança autista. Isso é muito doído. Isso não é só desafiador, isso é desrespeitoso com a criança. O Caio e Bernard, eles entraram em 2023 na escola. Foi um ano. Foi o primeiro ano. Meu, primeiro ano da escola, primeiro ano deles. Tivemos muitos desafios. Mas uma coisa que para mim, estou falando da minha visão pessoal, a pessoa, o ser humano faz muita diferença no dia a dia de um autista. Tinha uma pessoa dentro da escola, uma pedagoga dentro da escola, que ela dificultava toda a estadia do, do Caio e do Bernardo. Ela implicava com tudo, ela dificultava toda a estadia. No primeiro ano, ela me pôs para fora da escola com os dois meninos, no sol rachando, os meninos descalço. Ela me pôs para fora baseada em uma mentira. Porque ela falou assim: a mãe não quer assinar um papel. Eu falei assim: que papel? Você não me pediu para assinar papel nenhum. Em momento nenhum nós conversamos sobre assinar papel. Não tem papel. Que papel que você está falando? E outra coisa, se tivesse papel, eu não sou obrigada a assinar papel. Se eu não concordar com o que estiver escrito, eu não sou obrigada a assinar. E ela chamou o segurança e fez o segurança me colocar para fora, eu e o Caio Bernardo. E eu nem enxergava o que estava acontecendo. Eu fui desesperada para a escola do lado, pedindo ajuda para o professor da minha filha, que estudava na escola do lado. Foi um ano difícil, mas foi um ano que nós superamos. Passou, superamos. O segundo ano, gente, o segundo ano foi um ano de bênção. Nós tínhamos duas professoras totalmente dedicadas, professoras que tiravam do bolso delas, e eu falava: não faz isso, me fala o que você precisa que eu compro, não tira do seu bolso, o que você quer, eu imprimo, eu plastifico, não tira do seu bolso que eu compro. Sabe, a gente sentava e conversava, elas falavam assim comigo: olha, o Caio chegava e jogava a mochila no chão.
Hoje ele já chega e põe a mochila no lugar certinho junto com os outros coleguinhas. Então, aquela pedagoga saiu, veio uma nova pedagoga. A diretora tinha um manejo muito bom com os meninos. A diretora, ela tinha foto com os meninos que eu não tinha, que eu não consigo tirar. Ele rindo, beijando, abraçando. Então eu vejo que pessoas faz muita diferença. Então é desafiador, não tem inclusão na escola, não funciona essa inclusão da escola, mas quando você tem que seu filho é cercado de pessoas que respeitam as limitações, que entende que um autista é agressivo não porque ele é mal educado ou não porque ele quer. A pessoa entende que o autista é agressivo porque aquilo faz parte do comportamento disfuncional, de um dos comportamentos disfuncional que o autista tem. O autista não bate porque ele é mal educado. Os meus filhos, eles são muito educados. Eu corrijo, eu ensino a não bater. Eles são acompanhados por terapeutas. Eles tomam remédio. E não é só um, eles tomam 3, 4 tipos, na verdade, de remédios diferentes, cada um deles toma. E mesmo assim, eles ainda são agressivos. E eu falo com o pessoal na escola, a gente corrige, não deixa. E ontem, por exemplo, a professora de AEE, ela pegou no bracinho dele, de um jeito, e falou, não pode. E eu lá do lado, fiquei lá, plena, achando ótimo ela corrigir. Porque você corrigindo com o tempo, pode ser que ele aprenda. Você acha que eu gosto de ver meu filho agredindo, meu filho de 6 anos agredindo uma professora? Ou me agredindo? Claro que não, né? Que mãe que fica feliz? Tem mães que de adolescentes, 13, 14, 15 anos, que agride a própria mãe. Você acha que a mãe fica feliz em ver o filho agredindo ela? Eu não fico orgulhosa de ver meu filho agredindo a professora. Eu não queria. Se eu pudesse, eu não sei o que eu faria para colocar dentro da cabecinha dele que ele não pode agredir, que não é bacana. Mas para uma criança autista, regular o comportamento dela com questão da agressão é muito difícil. O Caio e o Bernardo, por exemplo, estão numa idade que a fala, eles querem se comunicar, eles querem falar, e aí eles estão vendo que eles não estão sendo Compreendidos. compreendidos. Isso eu não estou falando de mim, não. Sim. Tudo que eu falo já foi estudado, foi especialista, foi profissionais que me ensinaram, que eu vejo falando, que eu estudo, de curso, de acompanhamento de pais que a gente faz, entendeu? É, que nessa idade a agressividade costuma aumentar muito porque eles não são compreendidos da maneira que eles querem e a falta da fala aflora muito a eles e deixa eles muito agressivos. Então, não é porque eles querem, eles não sabem se comunicar, então eles acham que te batendo ali, te empurrando, vai te chamar a atenção para você ver algo que ele quer. É uma Né? forma de tentar se expressar, né, na verdade. Que não é a Não correta, é a mas é correta. uma forma. E não é por mal, não é que ele é mal educado, não é que ele não entenda, não é que a família não ensina, não é que a família seja negligente. Pode ser que tenha alguma família, sim, pode. Mas eu não acredito, não. Eu acredito que a maioria não quer ver o filho assim. Eu, por exemplo, eu não quero de jeito nenhum que meus filhos agridam ninguém, nem um ao outro, e muito menos a mim, que sou mãe deles, né? E nem a professora. Então, assim, essa inclusão de hoje é muito difícil, porque antes de incluir, tem que mostrar para o professor o que é.
uma criança autista. O professor tem que entender, né? Porque é muito triste para uma mãe, eu te falo hoje, é muito triste para mim. Eu, eu fico com muito medo, eu fico muito insegura de deixar meus filhos, porque eu não sei o pensamento da professora que está lá. Com tantos comentários violentos, agressivos com relação ao autista. Gente, autistas são pessoas que a genética deles são diferente. Eles são geneticamente diferentes. Não é criação. Aquela coisa de mãe geladeira, aquilo já foi comprovado que não existe. A mãe não ensinou o filho a ser carinhoso, por isso que ele é assim. Não existe isso, já foi comprovado que não é por ser mãe geladeira, é uma questão genética ou ambiental. O autismo veio da genética. Então, é uma coisa lá de dentro, entendeu? Não é uma coisa que ele é porque ele quer ser. Não é Ele- uma falta de limite, né? Como muitas pessoas pensam às vezes. Acredito que alguns pode até ser que a mãe negligencia nesse sentido, mas eu prefiro acreditar que a maioria não, né? No meu caso, de muitas pessoas que eu conheço, não. A gente tenta educar, a gente ensina, mas a própria professora falava comigo, Fernanda, é um passo de tartaruga, é devagarzinho, mas a gente consegue. Por exemplo, nesse ano de 2024, meus filhos ficaram uma gracinha. Eles nunca agrediram professora, nunca agrediu a monitora, e foi tudo certo. Às vezes ali mordia uma criança ou outra ali, arranhava uma criança ou outra ali, que isso faz parte até de crianças. Criança morde mesmo, e criança arranha mesmo, né? E não teve agressão nenhuma. Agora, resta saber, a pessoa está respeitando o limite daquela criança autista? Né? Esses dias, uma professora de AEE falou comigo, olha, eu vi que a monitora estava forçando, ele queria sair, e a monitora forçando ele a ficar. Ele foi e empurrou ela. Aí eu falei com ela, mas é porque você está obrigando ele a ficar. Você tem que dar uma volta com ele e mostrar para ele, olha, a gente precisa ficar um pouquinho em sala. Você tem que respeitar a limitação do autista, porque a gente tem que saber o que será que ele está sentindo estar ali dentro daquela sala. O que aquele ambiente está trazendo para ele. Você falou uma coisa aqui que é até uma dúvida, né? Que eu tenho e às vezes outras pessoas também partilham. Você tem os dois filhos, são gêmeos na mesma idade. Eles têm uma monitora individualizada na escola ou a monitora divide a atenção com eles e com outras crianças? No meu caso, no caso do Caio e do Bernard, eles são nível 3, então eles precisam de um apoio maior, eles precisam de um suporte maior, então cada um tem uma monitora. E cada um está em salas diferentes. É muito importante essa separação de sala, até por serem gêmeos, né? É muito importante essa separação de sala por serem gêmeos. E cada um sempre teve uma monitora para cada um. E eu sempre pergunto antes do ano começar, eu ligo na escola e falo: tem a monitora para cada um? Porque se não tiver, eu vou na SEDUC. Não, tem a monitora. Mas isso vem também através do laudo, tá? Isso é o médico que faz uma prescrição, vamos dizer assim, pedindo o suporte individualizado para cada um deles, né? Não é a família que chega e decide, não. Isso tem que vir do médico pedindo, né? Da necessidade de ter uma pessoa para cada um. Entendi. E quanto ao tratamento, né, as terapias, porque é, é algo assim multidisciplinar mesmo que precisa ser trabalhado com eles, né? A gente estava até conversando um pouco antes aqui, e você falou que consegue fazer algumas terapias pelo convênio, mas você já precisou utilizar da rede pública? Tem alguma informação, às vezes alguém que conhece que precisa de utilizar? Tem tido acesso fácil à rede pública nessa questão das terapias? É, o mais interessante que eu vou te falar. Você perguntou se é fácil na rede pública. Eu vou te responder
algo que você vai entender. Na rede privada, meus filhos têm plano de saúde e eu não consigo direito. Então, você imagina na rede pública, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil nem com plano de saúde. E, e às vezes não tem qualidade, né? Não é o tempo suficiente que eles precisam. E eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito sério, que eu tenho percebido de uns 7 meses a 8 para cá, num- numa vivência minha que eu tenho vivido. As pessoas não estão preparadas para autista nível 3. A escola não está preparada de forma nenhuma para autista nível 3. A escola precisa se preparar urgentemente. É urgente, é já. Entendeu? Pela segurança, pelo bem-estar das crianças, pela segurança, pelo bem-estar da família, pela segurança, pelo bem-estar das professoras. E voltando na terapia, mas é o gancho que eu peguei aqui. Eu vejo que tem terapeutas que não estão preparados para o nível 3. Tem terapeuta que não consegue entender nível 3. Eu estive conversando com uma das terapeutas dos meus filhos segunda-feira e falei assim: elas desistiram do Caio e do Bernard. Ela falou: elas desistiram. Porque a criança nível 2 e a criança nível 1 tem uma aceitação melhor com as coisas. Tem uma perda intelectual menor, um atraso menor do que o nível 3. Então, o nível 3 estar em sala de terapia é muito complicado. Eu não consigo ter uma terapia de qualidade com meus filhos nível 3. Aí você pensa, se uma terapeuta, uma profissional que estudou, não está preparada, você pensa numa professora. Então é uma situação muito, muito difícil, muito complexa, muito complicada, que tem que ser olhada já, com urgência. Você pega uma criança nível 3, é bom eles conviverem com outras crianças, é bom eles conviverem com todos os tipos de crianças, com crianças autistas, com crianças não autistas, com crianças cadeirantes, com crianças síndrome de Down. Isso é bom, essa convivência, essa inclusão, essa mistura, isso é ótimo. Mas é ótimo o tempo inteiro? Funciona na prática para aprender? O Caio Bernardo está lá no meio de todo mundo, mas ele está aprendendo? Ele está permitindo às outras crianças aprender? Todas essas questões têm que ser levantadas. Entendeu? É bom para eles, sim, conviverem, mas a escola está preparada? As professoras estão preparadas? Sem ofender as monitoras, mas as monitoras não estão preparadas de forma nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Eles pegam pessoas da comunidade com poucas formações, com poucas informações e coloca dentro da escola para monitorar uma criança autista, nível 3. Nessa situação, o nível 3 para o nível 1 grita. A escola não é preparada para o nível 3. Estou falando que tem terapeutas profissionais, fonos, psicólogas, que não estão preparadas para nível 3. Recentemente, 2 terapeutas dos meus filhos falaram assim: eu vou abrir vaga para nível 2. Vou retirar eles para vir vaga para o nível 2. Aí você pensa numa professora com 20 crianças, 25.
um desafio muito grande também, né? É. A gente tem passado momentos muito tristes nas escolas. Eu fico muito insegura em mandar por ver tantos comentários capacitistas, violentos, preconceituosos, né? E vou falar um pouquinho agora para todos que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo. É, não julgue a família, não julgue a criança, não julgue o adolescente. Quando se fala de uma criança com laudo de autista, tem um olhar mais sensível, porque muitas vezes não é falta de educação. Na verdade, na criança autista não é falta de educação, é um comportamento inadequado. É assim que se fala. Os terapeutas, os especialistas falam, são comportamentos inadequados que têm que ser trabalhados. Entendeu? Não é uma pessoa que comporta inadequadamente porque quer, não. É uma Entendeu? realidade É uma diferente. realidade diferente. E se eles soubessem como o coração da mãe fica quando a gente lê esses comentários, lê essa agressividade. E as professoras estão levantando uma bandeira contra as pessoas erradas. Elas estão levantando a bandeira contra a pessoa com autista, seja ela criança, seja ela adolescente, e contra a família. Mas a família é obrigada a manter os pais, as crianças na escola. Quem fez essa lei de inclusão, que fez a lei, que incluiu, e agora que vai preparar, não fomos nós, pais. Me fala, o Caio Bernard são nível 3. Aqui em Contagem, qual que é a escola especializada aqui de Contagem? Nenhuma. E tô para falar mais, né? Só em Contagem, em Minas e no Brasil. Você entendeu? Tem muito Você poucas. entendeu? Muito poucas. Há pouco tempo eu comentei na postagem do Lucelmo, que eu sigo ele. Eu falei, Lucelmo, me traz aqui a memória. O que é escola especializada? Que eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. E eu tenho gêmeos nível 3. Agora, eu sou obrigada. A lei me obriga a manter eles dentro de sala de aula. Não tem escola especializada. Eu vou pôr aonde? É um problema que a solução é muito Tá, complicada. e a culpa é de quem? É do meu filho, que tem 6 anos? De maneira nenhuma. E eu vou falar com você, eu chamei, falei, vamos, gente, nos unir e vamos, igual vocês paravam todo ano para cobrar salário, vamos parar para cobrar melhores condições de trabalho? Eu vou estar lá com vocês, representando a turma de mães. Vamos. Entendeu? Eu não estou aqui para lançar guerra contra a professora. Eu estou aqui, sabe por quê? Se a professora estiver bem, meu filho está bem. Se a escola estiver bem preparada, meu filho está bem, está preparado. Eu fico tranquila. Meus filhos hoje estão numa escola, a gente teve tanto problema na escola antiga, eles estão hoje numa escola que não tem estrutura física. Não tem estrutura física. Eu fico em pânico de mandar meu filho para lá, porque a escola é uma armadilha para ele. Se ele entrar em crise lá, é uma armadilha, é perigoso, porque a estrutura física da escola não suporta uma criança autista nível 3. Isso tudo precisa ser pensado, né? Pelo Tudo, poder público. tudo precisa ser pensado. E a gente fez um ofício, mandou para o Ministério Público, e eu falei, olha, peraí, vamos lá. A lei me obriga a estar o Caio Bernard dentro da escola. Vai estar aqui, olha como que o Bernard chegou da escola recentemente. Tá seguro?
Tá seguro? Tem alguém lá que sabe fazer manejo de crise para não deixar meu filho se machucar desse jeito? Porque não é só a professora que apanha, não. Os meninos machucam dentro de escola também. Você viu meu filho como que chegou da escola? Tem alguém com manejo de crise? Porque se tivessem ali, naquele momento que ele estava nervoso, pegado ele, mesmo que tivesse sido à força, levado ele para dentro do criô, que lá tem um espaço, na outra escola antiga tinha um espaço tremendo, tinha uma estrutura física tremenda, e meu filho chegou todo machucado. Se tivesse alguém com manejo de crise que conseguisse antecipar aquela crise dele ali. Porque eu vejo quando meu filho vai começar a entrar em crise. Eu vejo, eu percebo. E uma profissional deveria perceber. Se tivesse alguém treinado, alguém com essa percepção ali, ia pegar ele, levar ele para um lugar seguro para que ele não se machucasse. Agora põe uma pessoa lá que que não sabe. A professora de AEE, ano passado, falava assim: mas o que ocasionou essa crise? Porque não é do nada, tem algo antes, mas elas não conseguem perceber. Até porque tem tanta coisa para elas fazerem, tanta criança para elas olharem, que elas não conseguem perceber. Mas tem a monitora. A monitora deveria perceber. Mas qual o tratamento, qual o treinamento que ela tem? Esse é um problema, né? A gente vê que não tem nenhuma legislação que obrigue a monitora a ser alguém preparada para lidar com o caso. Então a gente vê que infelizmente ainda tem essa Não, situação, porque a lei Berenice Piana, ela prevê é, é, acompanhamento especializado. aí é que está o caso. A lei fala acompanhamento especializado, mas tem algo que regulamente esse acompanhamento especializado? O que seria esse acompanhamento especializado? Ficou na lacuna. Então é isso que hoje os municípios, o estado, às vezes utilizam para pegar uma pessoa que às vezes não tem formação nenhuma na área e trabalhar de monitora. Ou não é assim na realidade? Estou enganado. Mas elas não são especializadas. Outro dia, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu falei, tá, então eu quero ver, eu quero o certificado delas. Você manda para mim o certificado, por favor, da monitora que está com ele, porque é acompanhamento especializado. Você Mas manda especializado em quê? em aba, porque as Mas crianças está descrito no com texto da lei? autista precisa de um acompanhamento especializado em evidência. Mas esse é que é o problema. Não está descrito na lei e não tem nada que regulamente. Então ficou essa lacuna Ficou. que, infelizmente, quem paga o preço no final das contas são as crianças e até mesmo os monitores também, porque às vezes a pessoa. Às vezes não, muitos deles são colocados lá sem ter o conhecimento específico para atuar no caso. Infelizmente, é o que a gente tem visto, conversado com alguns outros pais também que passam por essa situação, e até mesmo monitores que às vezes estão precisando trabalhar, aceitam um trabalho, mas quando vai ver, ah não, sou especializado, mas eu não tenho especialização nenhuma na área, porque a lei não me obriga a ter. Ser especializado em cuidar de criança não é ser especializado em cuidar de autismo, de autista, Mais né? um ponto importantíssimo foi E levantado. você sabe o que acontece? Estamos todos adoecendo. Os professores gostam muito de levantar a bandeira que eles estão adoecendo, mas eles conseguem pensar como que a criança está adoecendo? Se aquele ambiente que não está bom para ela, que é professora, que é adulta, você imagina aquele ambiente está bom para ele? E você acha que aquele ambiente, esse turbilhão todo tá bom para mim como mãe? Eu estive deprimidíssima, muito deprimida por conta de tanto desgaste na escola. Eu mandei para o Ministério Público e falei: eu estou adoecendo mentalmente e fisicamente por questões escolares. Né? E eu não estou lutando só pelos meus filhos, não. Isso, quando melhorar para o Caio e para o Bernard, isso vai melhorar para a professora.
Isso vai melhorar para mim. Então, é uma luta que tem que ser lutada por todos, não contra o autista. Porque é o que eu estou sentindo que os professores estão lutando muitas vezes contra o autista. Não estou generalizando, tá? Mas há muitos comentários. Lá não é lugar deles, eles não têm que estar lá, porque eles atrapalham. Quando a mãe vê assim, um comentário desse e ela é obrigada a mandar, aí eu falo: meus filhos estão num lugar que eles estão atrapalhando, com pessoas que não querem ele lá, com pessoas que estão falando que não está suportando mais as crianças autistas lá, e eu sou obrigada a mandar meus filhos para lá. Quem que vai dar um jeito nisso? Se não houver uma mobilização das mães para utilizarem a voz como você está fazendo, dificilmente vai haver uma solução, porque a gente vê que é somente através da mobilização bem direcionada é que mudanças ocorrem de fato, né? Então é importantíssimo que as pessoas entendam isso e se unam nesse propósito, porque se não for assim, dificilmente a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Se não tiver de fato pessoas que se unam em direção a esse propósito, para buscar mudanças verdadeiras, para lutar por elas, vai continuar tudo da mesma forma. Eu acho que não deveria ser só as mães. Para mim, tinha que ser mãe e escola. Professores, monitores, entendeu? Eu acho que tinha que juntar tudo, fazer um amontoado e todo mundo que está sendo prejudicado, porque eu acho que o que menos é culpado aí é a pessoa. Não digo nem só com autismo, eu digo a pessoa com deficiência em si. Mas o autismo está muito em alta, né? Está muito em alta. O autismo não é moda, o autismo sempre teve aí. Eu vejo que quando eu era pequena, eu vi alguns casos de alguns coleguinhas, de alguns parentes, assim, que davam umas crises, que tinham alguns comportamentos. Ah, vamos levar na igreja, vamos levar para benzer, ah, vamos levar lá no André Luiz, e tinha um outro lá que se usava muito, eu esqueci agora, ficava ali no bairro Salgado Filho, eu esqueci um pouco, eu esqueci o nome agora. Vamos levar lá, e nada mais, era autista. Eu vejo hoje, eu falo, nossa, gente, fulano era autista e a gente não sabia, né? Então, quando eu vejo as pessoas falando dessa forma, até em eutanásia, eu já cheguei a ver comentários de eutanásia. Ah, esse tipo de pessoa tem que fazer eutanásia neles, né? Isso é um retrocesso tremendo. E o menos culpado de tudo ali é uma pessoa que tem essa deficiência. É, já foi considerado, é deficiência de comportamento adequado, é deficiência de aprendizagem, entendeu? Então, assim, o autista hoje está sendo muito discriminado por conta desse comportamento adequado. Né? Então, no lugar da gente criticar eles, vamos buscar melhoras, vamos tentar ajudar eles a se adequar. Aí é que vem a palavra adequação, né? E é aquilo que eu falei com você sobre a fala do Manuel, que não é convidar para a festa, é ensinar a dançar. A inclusão, né? A inclusão, no caso, seria isso. Entendeu? Quando a gente fala em inclusão, é muito fácil. Eu vou fazer uma festa, quero ser lá, tá? 8 horas da manhã. Você chega lá, eu passo por você, tô nem te vendo. Passo de novo e você tá lá sozinho. Ah, não, mas ele tá ali, convidei, já tá bom. Eu te garanto que por dentro você vai ficar ali, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, ninguém nem fala um oi comigo, né? Então, a inclusão, quando o Manuel falou assim, não é convidar para a festa, é ensinar para dançar. Me veio na mente um dançar funcional. 2 para lá e 2 para cá. Se a pessoa não sabe dançar 2 para lá e 2 para cá, o que ela sabe fazer? Ela sabe rodar? Ela sabe dançar? Ela sabe pular?
É você não se importar em balançar com ela. Você balança um dia, você balança 2 dias, você balança 3 dias. Até no quarto dia você fala com ela: vamos fazer 2 para lá? Vamos fazer de novo 2 para lá? Agora é 2 para lá e 2 para cá. Ele pode ter uma dificuldade? Pode. Mas quem sabe lá para o 7º dia ou para o 7º mês, não sei, ele vai estar lá com você 2 para lá e 2 para cá. Entender que cada um vai ter o seu momento, O né? seu momento. O autista é momentos, é passo de tartaruga. São pequenas coisas. É aquilo que eu falo, as professoras do ano de 2024 dos meus filhos, no ano de 2024, elas conseguiram respeitar. Respeitar o autismo. Respeitar o Caio Bernard. Elas conseguiram entender o autismo. Elas conseguiram entender o Caio Bernard. É fácil? Não. É obrigação do professor? Não sei. Quando a lei me obriga a mandar para lá, e ele que está trabalhando lá, quem fez essa lei meio que obrigou o professor a fazer isso. É igual outro dia eu li, mas é obrigação do professor a ensinar a criança a sentar? Porque a criança não para sentada dentro de sala. Não é obrigação do professor ensinar a criança a sentar, mas custa você tentar ensinar uma pessoa que tem essa dificuldade? Então, infelizmente, gente, se você não quer hoje em dia trabalhar com autista, você não pode ser professora. Você não pode candidatar a monitora. Hoje em dia, você vai num supermercado, tem autista trabalhando como repositor. Você vai na farmácia, lá no fundo tem autista trabalhando. Eu sei porque eu já encaminhei pessoas para trabalhar dentro da Araújo que é autista. Então, as pessoas diferentes estão aí, entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão. A gente tem que aprender a respeitar, aprender a entender. Ela não é deficiente à toa. Ela não precisa fazer terapia comportamental à toa, é porque ela tem comportamentos diferentes. Se a professora não está preparada para entender isso, com essas novas leis, com esses novos decretos mal elaborados aí, que colocaram agora, que dizem até que vão mudar porque viu que está errado. Se elas não querem conviver com autista, não tem como elas trabalhar como professora, enquanto isso não for mudado. É uma situação que é complexa, né? Que a gente tem que ir lutando. Da mesma forma, também é um passo de formiguinha, né? Mas que a gente não pode deixar de lutar para tentar melhorar a situação. E como você bem disse, é uma realidade. E hoje a gente tem que preparar a sociedade para vivenciar essa realidade, né? Porque antigamente não tinha informação nenhuma, todo mundo vivia na ignorância. Mas hoje não. A informação está aí. Nós estamos aqui também transmitindo informação para as pessoas, né? Então, a gente precisa de fato conscientizar a sociedade num todo para buscar soluções que venham atender, porque o principal nessa situação toda é as crianças terem aquilo que elas necessitam de fato, né? De fato. E com E qualidade. com qualidade, E segurança. que é importantíssimo. Porque eu vou te falar hoje por mim, né, pela situação que você sabe que eu estou vivendo, eu não vejo a escola com condições de dar segurança, que é o básico para os meus filhos. Que é o básico para os meus filhos. E não pode, a escola tem que trabalhar com transparência. Outra coisa que é importantíssimo, câmeras. Pôr câmeras dentro de sala, pôr câmeras em todos, no banheiro, se possível for. O banheiro é complicado. Mas com criança A autista criança. é complicado, tá? Porque se a pessoa pega a criança e leva para o banheiro, o autista não fala.
As câmeras são imprescindíveis. São importantíssimo as câmeras, sabe por quê? É segurança para o professor, é segurança para a criança, é segurança para a família. Tanto que tem pessoas aí lutando, profissionais lutando, para obrigar as clínicas porem câmeras dentro das salas de terapia. Porque você pega uma criança autista que não sabe falar, que é o caso dos meus filhos, que são não verbais. Você entra com eles para dentro de uma sala e fecha a porta, e aí? O que está acontecendo ali dentro? Não é fácil para uma mãe autista. Você imagina a cabeça da mãe como que fica? Aí a professora tem uma câmera lá, tá filmando ela o tempo inteiro. É um pouquinho, tira um pouquinho a liberdade? Claro que tira. Mas se a criança machucar, não, gente, olha, pega as câmeras, eu quero, viu? Eu como professora, por favor, pegue as câmeras e mostra para a mãe. É importantíssimo. Isso é segurança para a escola, para a professora, para a criança. Isso tranquiliza a família, tranquiliza o coração da mãe. O que não dá é essa violência verbal que está nas redes sociais contra a pessoa autista. Que se você pega uma pessoa autista nível 2 e nível 3, principalmente que estão falando aí do nível 3, ela nem entende o que você escreveu. Você está aí xingando ela, ofendendo ela, falando que ela está atrapalhando, falando que é para fazer eutanásia nela, e ela não está nem entendendo. Mas a mãe está e está sofrendo. É uma situação muito No complicada. lugar da gente guerrear, vamos nos unir para buscar o benefício para você, professor, para você, autista, para você, mãe, para você, monitor. É união, não é guerra. Está virando uma guerra. E eu fico preocupada com a proporção que isso pode tomar daqui uns tempos. Daí já tem prefeituras, né, municípios aí sendo processados por professores porque foi agredido por criança autista, né? Vão começar mães autistas processarem também os, né, o município por não estar dando essa segurança, esse bem-estar para os filhos. E isso tudo vai virar uma bola de neve. Né? É, quem fez essas leis aí, esses novos decretos aí, está pensando nisso tudo? Está pensando um pouquinho mais lá na frente, professores adoecendo, pais adoecendo, e isso envolve tudo, até o SUS. Autista mais doente, vai mais um médico, entendeu? Profissional doente, né? Os professores ainda têm o IPSEM, que diz que também não é lá grandes coisas. Mas e as monitoras que não têm? Vai tudo para o SUS. Então, isso é um efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra. E eles não estão conseguindo perceber o rumo que isso tudo está tomando. Isso, infelizmente, é uma situação que a gente vê que precisa ser trabalhado, mas o trabalhar nela a gente ainda vê que, da forma que está, vai demorar um bom tempo ainda para que as coisas se ajeitem, né? A gente falando sobre tudo isso, sobre toda essa situação, queria saber da sua opinião. A gente apresentou aqui diversos problemas, como que isso influencia diretamente na vida das crianças, mas pensando assim na resolução dessa situação toda, tanto das escolas, quanto das famílias, quanto do melhor trato para as crianças, você já chegou a pensar em algo assim que seria um mundo próximo do ideal para trazer realmente aprendizado para as crianças, um ambiente melhor para que elas estejam tendo essa oportunidade de serem incluídas de fato, de aprenderem de fato a se comportar melhor, né? Porque principalmente no nível 3 o comportamento ele é bem diferente, né, da criança, do nível 2 do nível 1 e das demais crianças.
Então, como que seria um ambiente assim ideal para proporcionar tudo isso à criança? Você já chegou a pensar nesse aspecto? Eu posso falar para você da minha visão pessoal, Sim, né? Eh, eu vou falar do que eu queria que tivesse na escola do Caio Bernard. Eu acho que eles precisam de uma monitora, porque o Caio Bernard, por exemplo, usa fralda. A professora não vai sair da sala para poder trocar fralda. Então, eles precisam de uma monitora para trocar fralda, mas uma monitora treinada. Uma monitora que saiba lidar com criança autista. Não digo que ela tenha ela precisa ter aba, ela precisa ter Denver, não estou falando isso. Mas ela precisa ter o básico, entender o básico e respeitar isso. Isso também tem que ter na pessoa, dentro da pessoa. É necessário uma sala de regulação. Necessário um tempinho que na hora que eles precisar, leva para uma sala calminha, põe uma musiquinha, põe um Beethoven para ouvir, que tem muitos que gostam, põe um ruído branco, põe uma sala calminha, abaixa, deixa eles acalmarem, tenta. É preciso ter uma sala de regulação. É preciso ter uma professora de apoio. Às vezes não precisa ser, pode ter uma monitora para cada um, mas ela precisa ter uma professora de apoio ou uma professora. Vou falar aqui de um assunto que a gente não tocou, que é importantíssimo. A professora de AEE. É, um, ou uma professora de apoio, ou uma professora de AEE noturno, que chega noturno e fala assim, vê o Caio Bernard lá na sala, olha, eu posso trabalhar isso, isso, isso e aquilo com o Caio Bernard. Noturno. Professora, eu vi isso e isso no Caio do Bernard, eu vi isso no João, eu vi isso no Rafael, então nós estamos adaptando dessa e dessa forma, porque a professora não consegue ter toda essa visão, ter toda essa adaptação. Então, a professora de AEE pode ter o AEE no contraturno? Pode, mas a professora de AEE precisa estar no turno. A professora de AEE sabe manejos, sabe observar a antecipação da crise, entendeu? Isso tudo está no curso de AEE. Ela sabe fazer isso. Ela sabe, sim, adaptar material. Então, você ter uma professora de AEE noturno que observa essas crianças com necessidades especiais e trabalha aquilo que ela observou, orientando a monitora, orientando a professora, adaptando para a monitora, adaptando para a professora. Isso já, na minha visão, já aliviaria um pouco essa sobrecarga da professora. compreendi. Entendeu? Mas olha para você ver como que o mundo hoje em dia tá. Outro dia eu falei, nossa, num comentário na internet, a falta que faz uma professora de AEE no turno para ajudar as professoras a regular, a adaptar material. Foi uma professora de AEE lá e falou assim: você acha que eu estudei para ser ajudante? Ela falou desse jeito. Então as pessoas não querem, né? Outra coisa que é importantíssimo é um acompanhamento psicológico. Não sei, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para passar lá, para orientar as monitoras, para orientar as professoras, para conversar com as professoras, como que está lidando, sabe? Eu acho que a inclusão não é impossível. Eu falo para o Caio e para o Bernard. Eu vejo que eles, sendo nível 3, eles têm capacidade sim, desde que as pessoas entendam, desde que as pessoas respeitem e desde que a escola tenha esse suporte, que a escola abrace eles. Agora, talvez tenha alguns casos que realmente
Porque as comorbidades do Caio e do Bernard talvez não agridam tanto a permanência ali dentro da escola. Mas eu acredito que tem casos que realmente é só uma escola especializada. Entendi. E nós falamos muito aqui, né, sobre a situação toda do autismo, o que impacta na vida diretamente das crianças, da escola. Mas agora eu queria saber sobre a mãe. Nós estamos aqui no mês das mães, né? E nós vemos aí que eu tenho contato com algumas mães atípicas e a gente ouve muito falar sobre isso, que às vezes a mãe ela não consegue fazer o básico para ela. Muitas das vezes ela não consegue ter um cuidado pessoal, não consegue ter um tempo de qualidade para si mesma e isso impacta diretamente não só na vida dela, mas com certeza também na vida das crianças. O que você fala a respeito disso? Você consegue ter esse tempo de qualidade? Consegue ter um tempo para você? Não, hoje eu vou para o salão, vou me cuidar. Como que é a sua rotina nessa parte de mãe, de cuidado com você mesmo? Vou falar da minha rotina mesmo. Sim. Esses dias a minha terapeuta falou assim comigo: Fernando, levanta e vai arrumar esse cabelo seu. Aí eu fui e falei assim com a minha filha: Liza, pega a tesoura e corta meu cabelo pra mim. Eu não fui nem no salão. Minha filha cortou o cabelo pra mim. Eu não sei te dizer quantas vezes que eu paguei o salão e não fui arrumar o cabelo. Eu não sei quantas vezes que eu marquei médico e não pude ir na consulta. Eu não sei quantas vezes que eu quis ir no cinema ver um filme e não pude ir. Porque ainda tem gente que tem uma rede de apoio, né? Eu não tenho. E hoje eu tirei um tempo, eu estou aqui por mim, pelas professoras, mas em primeiro lugar eu estou aqui pelo Caio Bernard. Então, todo o tempo que a gente tem é pelos nossos filhos. Mas eu tenho uma esperança que eu falei esses dias com a professora de AAA. Falei assim, tem gente que fala assim, eu vi um profissional falando, gente, vamos mandar os filhos para a escola, se eles ficarem bem na escola, não tem problema se eles serem alfabetizados, se eles vão aprender ou não. Só deles ficarem bem lá já tá bom. Tudo bem, eu quero que eles fiquem bem. Mas eu como mãe, eu quero que eles sejam alfabetizados, né? Esse é o intuito da escola, né? E a mãe, ela tem muita expectativa nos filhos, né? Ela tem muita esperança nos filhos, né? Minha filha fez prova para o Cefet, para a FUNEC. Quão feliz eu fiquei, quão orgulho eu tenho dela ter passado, né? Eu queria isso para o Caio e para o Bernard. Então, nós, como mães, não sei se você sabe, o estresse de uma mãe atípica, ela é comparado ao estresse de um soldado na guerra. É na guerra. Você imagina você estar ali no meio da guerra, aquele tiroteio, corpos para todo lado ali. Foi feito um estudo, e olha que foi feito um estudo com mães de crianças autistas a partir de 10 anos. E a partir de 10 anos, você meio que já acostumou um pouquinho com aquele batidão ali. Você já consegue entender, você já consegue adivinhar o que eles querem, né? Apesar de ainda ser uma luta, porque cada idade é uma demanda diferente. E é um estresse do soldado na guerra. Então, não é fácil. Nós somos mães guerreiras, os anjos nos ajudam, porque é assim que a gente escuta. Se Deus te deu, é porque você dá conta. Até quando eu vou dar conta? Eu dou conta mesmo? Então, gente, não julgue a mãe surtada, não julgue a mãe descabelada, a mãe que não vai na academia. Ah, mas você tem tempo. Mas eu tenho força, eu tenho psicológico.
eu consigo ir na academia? Hoje eu estava no médico, aí daí a pouco o celular, eu olhei, a gente fica mexendo no celular o tempo inteiro, a gente não desgruda do celular quando você sai. A escola. Mãe, o Caio está agitado, você pode vir buscar? Eu respirei, falei, não posso, estou no médico. Porque antigamente eu falava, vou embora agora, porque meu filho está agitado, tá nervoso, vou lá buscar. Eu não conseguia nem sequer ir no médico. Quantas vezes eu marquei? E agora eu tomei essa decisão, até porque todo mundo vira para mim e fala assim, tá, nós estamos cuidando do Caio e do Bernard. E quem cuida da Fernanda? E quem cuida de você? Então, eu estive muito mal esses dias para trás. De novembro, final de outubro e novembro para cá, foi um período muito difícil para mim. Então, esses dias eu fiquei muito deprimida. E eu falava assim: não tem lugar no mundo para mim e para os meus filhos. Era a fala que eu tinha. Que não tinha lugar para os meus filhos. Porque meus filhos não podem ir para a escola. Meus filhos, nível 3, não fica bem na terapia. Aonde que meus filhos vai ficar? Entendeu? Aí eu falei, não, eu preciso me cuidar. Eu vou me cuidar. Mas não por mim, pelos meus filhos. Te expliquei? Sim. E, de fato, é isso que a gente vê no contato com todas as mães que eu conheço, né? Que são atípicas. O retrato é o mesmo. Elas retratam realmente a mesma coisa. Mas aí a gente vê que, de fato, é uma situação muito complexa e que as mães vivenciam de uma forma que é única. A gente vê que as histórias às vezes são parecidas, né? Mas cada uma tem a sua especificidade, cada uma tem ali as suas próprias dificuldades. E mais uma coisa, né, nesse contexto voltado à maternidade, né? Você falou dos seus filhos aqui atípicos, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua maternidade também com seus outros filhos. Você falou que tem mais dois filhos, né? Tem um aí que já adulto, Já 23 adulta, anos, já tem sua vida, eu e tem trabalho, sua outra filha também. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente também sobre a maternidade em relação a eles. É, ser mãe, eu vou falar, não vou romantizar a maternidade, né? Ser mãe não é fácil, é uma missão de vida. Educar, ensinar, orientar, encaminhar, né? Eu vejo a minha irmã trabalhando dia e noite para formar a filha dela, que formou, graças a Deus, né? Eu espero muito poder ir agora no baile que vai ter, né? Deus abençoar que eu consiga ir no baile que vai ter da formatura dela. Então a gente vê a luta, né? Então ser mãe é isso aí, é você se dedicar. Mas não só a mãe, eu como mãe da Laísa, eu vou te falar um momento que eu vivi agora, vindo para cá. Eu estava em pé, a Laísa me maquiando, e o Bernard chegava e olhava assim com o olhinho brilhando, feliz em ver eu e a Laísa ali. Você via ele feliz olhando para nós. Então, ser mãe é isso aí. É chorar um dia, é rir no outro. E os nossos filhos, muitas das vezes, eles trazem para a gente uma esperança de dias melhores. Uma esperança quando eu vejo a minha filha se dedicando aos estudos, né? Eu vejo ela com uma mente muito aberta, principalmente que ela... Outro dia ela falou comigo que foi na escola dela e falou assim, ela era chefe de turma e falou assim, com o diretor, né? Lucas, por que fulano é autista não está entrando dentro de sala?
Então, assim, eu fiquei orgulhosa, porque eu acho que ela se colocou no lugar, assim, e meus irmãos não vai para a escola, vai ficar só fora de sala. Então, a gente vê, a gente tem essa esperança de um futuro melhor nos filhos da gente, que a gente tenta encaminhar eles da melhor forma, né, possível. E ser mãe é muito gratificante quando você vê essas coisas acontecendo. Seus filhos lutando por direitos, lutando por respeito, por dignidade. Isso me faz muito feliz, né? Muito feliz. Minha filha agora, ela recebeu o primeiro, o segundo mês dela de pé de meia. Eu achei tão bonitinho que ela falou: comprou roupa de cama. Mãe, eu comprei umas roupas de cama, comprei um pijama para você para o Dia das Mães. Isso é muito gratificante. Você vê uma moça, né, de 15 anos pegar o dinheiro e não gastar só com perfume, batom, ir lá e comprar uma roupa de cama. Né? E isso, para mim, é muito gratificante. Você vê que você está fazendo um bom trabalho, que você está fazendo com que uma pessoa tenha uma visão até de estar ajudando dentro de casa, de estar ajudando as pessoas. Mas eles são muito, hoje em dia, esses jovens, eles são muito intensos, né? Para tudo. Então, assim, quando eles veem uma injustiça, eles, né? Mas é muito gratificante, eu fico muito feliz. Esse momento, apesar de todo o turbilhão que a escola tem trago com o Caio e com o Bernard, eu fico muito feliz em ver essa outra parte, a Laisa se desenvolvendo, o Henrique lá trabalhando, conquistou a moto dele, e tá, sabe, as coisas acontecendo. Então a gente fica feliz, a mãe fica feliz com as conquistas do filho, né? E ser mãe é isso aí, é se dedicar, não é se anular. Coisa que muita mãe atípica tem que fazer, se anular. É se dedicar, é se esforçar, é amar, é cuidar, é orientar. E que esse Dia das Mães, todas as mães parem para refletir um pouco sobre o que a gente tem passado para os nossos filhos. Né? Nós, mães de homens, que tipo de marido que nós estamos criando? Qual é a orientação que nós estamos dando para os nossos filhos hoje, para eles serem maridos e pais amanhã? Né? Porque a nossa esperança é que os nossos filhos sejam bons pais, né? Que o caminho que a gente seguiu com honestidade e trabalho, que os nossos filhos venham seguir também. Né? E aquela mãe que tem um filho que talvez não tenha seguido o caminho que ela orientou, que ela tenha a consciência de que ela fez o melhor dela, que ela fez o papel dela. Né? Eu acho que ser mãe é esse sobe e desce de tudo, né? Mas que é a melhor parte de nós, muitas vezes, é o nosso filho. Né? Tem até algo que, na Bíblia, né, respeitando, obviamente, a fé de todos, mas é algo que eu particularmente acredito muito. Na Bíblia tem uma passagem que fala, né, para as mães que o fruto do seu ventre é o seu galardão. É o nosso galardão. E galardão é algo que é celestial, que é algo assim, que a gente não consegue dimensionar de forma terrena. Então a gente vê que a maternidade ela é algo realmente que transcende o natural. E é por isso que a gente tem sim que valorizar e muito a maternidade, valorizar as mães. E, Fernanda, eu te agradeço imensamente, viu, por estar compartilhando essas experiências conosco aqui. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos que estão nos assistindo, né? Você compartilhar um pouco da sua história, compartilhar sobre a maternidade atípica, os desafios, estar informando também as pessoas, né? Porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que estão num completo desconhecimento, né? E a gente precisa levar essa informação porque a informação ela traz libertação e traz força também para que mais pessoas se juntem para lutar pelo que é de fato certo, principalmente para as crianças, né? Então, te agradeço imensamente, viu? Você quer deixar mais algum recado? Quer falar mais alguma coisa? A gente veio aqui informar o que é um dia a dia de uma mãe.
né? Eu vim aqui como mãe, né? Informações técnicas, jurídicas, isso aí depois a gente pode marcar, né? Com a doutora Daniele, tudo para ela vir. Mas eu vim aqui para deixar um forte abraço para cada mãe atípica, para falar que é uma luta, mas a gente vai ter vitória, que cada conquista dos nossos filhos é uma vitória muito grande, dos nossos filhos típicos e atípicos, né? E que nós, mães, a gente tem muito que se orgulhar, porque nada substitui o que uma mãe presente faz para um filho, né? E que quando uma mãe ela se anula um pouquinho para ajudar uma criança autista, você pode ter certeza, a recompensa dela vai vir. É cansativa, a gente fica ali, mas é parabenizar mesmo, porque não é fácil ser mãe. E mãe atípica de forma nenhuma, né? Mas que a gente está aí, a gente precisa ser feliz e se cuidar e se amar e seguir em frente com a força e com amor para lutar por nós e por nossos filhos, né? E parabenizar nesse domingo a cada mãe, dar um abraço, um beijo no coração de todas e agradecer o carinho, né, por você de estar recebendo a gente aqui para falar um pouquinho do nosso dia a dia. É um prazer. Então aproveitamos e desejamos a todas as mães um feliz Dia das Mães e muito obrigado por vocês existirem, porque vocês são uma base fundamental na nossa sociedade e principalmente na vida de todos nós que Que viemos de viemos uma de uma mãe. mãe. É isso Então, um mesmo. feliz Dia das Mães a todos vocês e muito obrigado.